gente vai falar Bezerra Hashem hoje. O assunto que a gente vai falar, se Deus quiser, na verdade, mesmo que, obviamente, no enfoque da Torá Kedoshá, é um assunto muito importante, como a gente sempre... Não dá para falar um assunto se você não acha que é importante. Então, o assunto, de novo, hoje é importante, mas é um assunto que a gente gasta, Baruch Hashem, algumas horas por semana, por mês e por ano da vida da pessoa, com certeza, e a gente repete ele muitas vezes. E toda coisa que a gente começa a repetir ela muitas vezes, o que acontece? Quanto mais se repete uma coisa, por um lado você fica mais acostumado, e é bom, mas acaba piorando. O que piora também, como tudo na vida, tem o bom e o outro lado menos bom, começa a entrar no piloto automático. A pessoa começa a fazer as coisas no automático, no cruise control, no piloto automático, e aí perde um pouquinho do brilho. Então, Bezat Hashem, o assunto de hoje é o seguinte, para não perder o brilho. Eu vi uma vez uma foto numa revista, e é o seguinte, havia uma embarcação, aquela revista National Geographic, já faz alguns anos, havia uma embarcação, e essa embarcação afundou em alto mar, e aí eles fizeram o seguinte, chamaram o SOS, até o SOS chegar, as pessoas estavam se acomodando em alto mar nas poucas peças que sobraram do barco. E a foto era a seguinte, tinha uma pessoa sendo resgatada por um helicóptero, algumas pessoas, os helicópteros vieram da marinha salvar as pessoas, eles jogavam uma corda, a pessoa se amarrava naquela corda como se fosse um cinto de segurança, e o helicóptero subia a pessoa pela corda até que ele era resgatado de alto mar. E olha que interessante, a pessoa começou a subir pela corda, e a foto mostrava o seguinte, uma pessoa com um tubarão de boca aberta, fora da água, a pessoa subindo pela corda, e aí o homem da revista deu um clique. Qual que era o clique? Ele tirou a foto nesse momento. O tubarão, alguns poucos centímetros da pessoa, e o helicóptero subindo a pessoa. E aí foi o clique. Eu comecei a pensar comigo mesmo, o que qualquer pessoa de sã consciência faria nesse momento? Yehudi ou não, judeu ou não? Tá o clique lá, eu comecei a olhar para a foto e falei, uau, se qualquer pessoa estivesse nessa situação, o que ele faria? Qual seria a reação dele? O que vocês acham que seria a reação da pessoa? Eu tive uma surpresa. Uma pessoa, em todas as vezes que eu perguntei, uma pessoa uma vez falou para mim que eu faria, começaria a acenar para o helicóptero me puxar mais rápido, mas no caso não daria muito certo, né? Porque obviamente que o SOS está salvando a pessoa o mais rápido possível. A maioria das pessoas responde para a gente o óbvio. Olha, o que eu faria? Eu gritaria, Deus, me salva. Inclusive, se uma pessoa ela é ateu, todo ateu ele é ateu graças a Deus, porque no fundo toda pessoa tem uma certa relação com Hashem, que Hashem criou a pessoa fala, Hashem, Deus me salva, eu não posso virar ração de peixe. Tenho muita coisa para fazer na minha vida, tenho filhos em casa, tenho netos ou o que for. Então, quando a pessoa chega em apuros, depende da pessoa, às vezes lendo mais apuros, às vezes menos apuros, mas todo mundo, no fundo, sabe se relacionar com a Kadosh Baruch Hu, com a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, dentro de cada um de nós, independente de quanto a pessoa ele é conhecedor do judaísmo ou não, todo mundo tem dentro dele algo que nasceu junto com ele, ou vamos chamar assim, algum tipo de caída para isso, algum tipo de instinto para isso, que é chamado Atfilah, reza. E a Atfilah, como a gente mencionou, é uma coisa que a gente faz algumas vezes por dia, algumas vezes por semana e algumas centenas de vezes por ano. E quando a gente faz uma coisa muitas vezes, é normal, como todo ser humano, que aquilo perca o brilho. Por isso que o Talmud fala isso, e a gente vai, Bezat Hashem, abordar um pouquinho para ver se a gente consegue reacender algumas lampadinhas da Tefilá e ver o que quer dizer a palavra Tefilá, reza, dentro do conceito da Torá Kedoshá, que faz parte do instinto da pessoa. Pessoal, eu vi uma pergunta fortíssima, queria compartilhar com vocês em alguns lugares, mas olhem que interessante, quanto mais a gente faz uma coisa, mais entra no automático e menos a gente pensa. Essa é a primeira lei que Rav Moshe Chaim Luzzatto falou no livro dele, Mesilat Yesharim. As coisas mais banais são as mais importantes. Quanto mais frequente uma coisa ele diz, menos a gente dá bola. E muitas vezes pode ser uma coisa muito importante, como aqui no caso.
A gente reza todos os dias Baruch Hashem e tem coisas que a gente nunca pensou. Olhem lá. Fulano está com um problema. Ele está com algum problema na vida dele. O que ele faz? Não precisa ser o problema do tubarão do clique aqui que a gente contou faz um minuto atrás. Qualquer problema. A pessoa se dirige a Hashem e fala, Kadosh Baruch Hu, Deus me salva. Uma criança tem prova. Tem algumas pessoas que falam, olha, eu só coloco o tefilim em semana de prova. Bom, já é um progresso. Por que não? Já é um progresso. Então uma pessoa vai lá e fala, olha, eu rezo para Hashem. Agora, se a gente for pensar de uma forma racional, a tefilá, a reza, ela é completamente irracional. Sério? Mas você acabou de falar para a gente que o instinto da pessoa é rezar? Sim, a gente pode pensar. Deus fez as mitzvot de uma forma aqui racional, com certeza. Como é que você pede para Hashem te salvar de algum problema ou te ajudar na prova, etc e tal? A pessoa ali não está doente. Reza para Hashem curar. A pessoa ali não está com algum problema. Ou ele fala, Hashem, inclusive, me acha um lugar para estacionar, qualquer coisa. Meu querido, tem dois problemas graves aqui. Hashem sabe o que é melhor para você ou não? Tem dois caminhos de você responder isso. Ou que Hashem não sabe o que é melhor para você, e aí é muito grave porque a gente sabe que a Kadosh Baruch Hu dirige as nossas vidas, então essa não é uma opção. Ou que Hashem sabe. Se a Kadosh Baruch Hu sabe o que é melhor para mim, como você, Yehudi, ousa fazer tefilá? O que você quer, mudar a vontade de Hashem? Hashem falou para fulano, agora nesse momento, a gente não sabe porquê, é melhor que ele fique com resfriado. Como você reza para ele ser curado? Para fulano agora é melhor que ele dê 2, 3 voltas no quarteirão até que ele ache um lugar para estacionar. Como você ousa fazer tefilá para Hashem? Aí, se Hashem sabe tudo, então não existe lugar para tefilá, porque Hashem já sabe melhor do que você o que você precisa. E se Hashem não sabe tudo, então Hashem já não é o Todo-Poderoso. A gente sabe que isso não é verdade. E mais uma pergunta forte de como é possível a pessoa rezar. Eu nem que curioso, a gente reza todos os dias e talvez nunca pensou nisso. Por que eu preciso rezar? Para falar o que eu... Olha, Hashem, me dá tal coisa. Mas de novo, Hashem sabe de tudo. Eu preciso falar para Hashem o que eu preciso? Ele já sabe que eu preciso de cura. Ele sabe que eu preciso de uma solução no meu problema financeiro, na minha empresa, onde que for. Então por que você precisa verbalizar a tefilá para Hashem? Então 2 perguntas. 1, se Hashem já sabe o que é bom para mim, como eu posso rezar para mudar a vontade dele? Hashem sabe melhor do que é bom para mim do que eu sei. E 2, por que eu preciso rezar e verbalizar para Hashem o que eu tenho a dizer? Se Hashem já sabe de tudo. E se é assim, então a gente não deveria rezar. O pessoal devia ser, se a gente pensasse de verdade, proibido a pessoa fazer tefilá. Por quê? Porque como é que você reza? Se Hashem já sabe, então por que você está rezando? Por que você precisa verbalizar? E mais ainda a gente perguntou, meu amigo, Hashem sabe o que é melhor para você. Se ele te deu esse problema agora, é porque esse problema faz parte do seu crescimento. Se você pensar assim, você não vai fazer nada. Essa é a pergunta, como que eu posso rezar? Porque Hashem sabe que de novo, você vai fazer mitzvah, Hashem, o que você faz? a pergunta não procede, me desculpa. Porque eu coloco o tefilim, porque é um mitzvah a ser colocar tefilim. Então, agora, se a reza é para eu falar o fecholé amor Israel, que Hashem cure os enfermos de Bnei Israel, por exemplo, se o cara está doente, é porque ele precisa passar por isso. Como é que eu posso rezar para mudar a vontade de Hashem? E daí por diante. Então a pergunta aqui é, como que a pessoa pode rezar? A gente tende provavelmente a resistir a receber a pergunta, a gente está tão acostumado a rezar, tem que ser, que tem que rezar. Obviamente a gente vai responder Bezat Hashem, não pode sair no meio do shiur, mas Lichorá, no começo do shiur, a pergunta cabe, devia ser proibido rezar. A gente vai ver Bezat Hashem, o que quer dizer tefilá hoje à noite juntos. É o seguinte, o objetivo de toda a reza, de toda a tefilá, e eu não gosto de traduzir a palavra tefilá como reza, porque reza vira no automático de novo, eu estou rezando. Eu prefiro falar a palavra tefilá como conversar com Hashem. Quando nós conversamos, fazemos tefilá, conversamos com Hashem, a gente não está contando os nossos problemas para Kadosh Baruch Hu, porque de fato, como a gente perguntou, Hashem já sabe de tudo. E 2, nós nem estamos convencendo Hashem que tal pessoa precisa de cura, tal pessoa precisa de parnassá de sustento, ou tal pessoa precisa de shidduch, ou tal pessoa precisa de qualquer coisa, porque Hashem já sabe disso. Então a pergunta é, para que nós rezamos? Rav Elia Lapian traz isso, e tem outros livros que também trazem isso, mas é o seguinte, o objetivo da tefilá não é mudar a vontade de Hashem, não é convencer Hashem, porque isso é ridículo.
Hashem sabe melhor quem somos nós para convencermos Hashem. O objetivo da tefilá é que a pessoa que está rezando, ele mude. Explico. Ou seja, o seguinte, fulano está fazendo o seguinte pedido, olha Hashem, poxa, eu estou resfriado, me cura, Kadosh Baruch Hu, ou qualquer que seja o problema. Ele não está vindo falar para Hashem, olha Hashem, me cura, e por conseguinte, Hashem vai falar, meu amigo, agora é melhor para você ficar resfriado, como é que você ousa rezar para mim, a gente perguntou. Não, tefilá não é isso. Tefilá é o seguinte, quando eu me conecto com Hashem, eu me elevo. Quando me elevo, eu acabo de receber espiritualmente um upgrade. E o que acontece é o seguinte, eu não sou mais o mesmo fulano de depois da tefilá do que antes da tefilá. Depois da tefilá eu sou fulano mais X. Aquele problema era merecido para quem? Para fulano. Eu que estou com upgrade agora não mereço mais aquele problema. De novo, a tefilá não é, isso é um hidush, é uma novidade, mas não tem outro jeito de pensar. A tefilá não é para mudar a vontade de Akadosh Baruch Hu. A tefilá vem para mudar o quê? O meu eu. O meu eu agora está no status mais alto, por conseguinte, o que eu ganho com isso? Aquela flecha que Akadosh Baruch Hu estava mandando de problemas, continua sendo enviada, porque Hashem não mudou de ideia. Mas ela não atinge mais o meu eu, por quê? Porque eu cresci, eu me elevei. Quer dizer, com isso a gente responde as duas perguntas de um jeito muito simples. A tefilá não é para mudar a vontade de Hashem. E por que eu preciso rezar se Hashem já sabe de tudo? Simples, querido. Você reza para você se conectar com Hashem e você se elevar. Por isso que eu preciso verbalizar, mesmo que Hashem já sabe de tudo. Ah, mas a tefilá, como que muda a vontade de Hashem? Não muda a vontade de Hashem, vem mudar o seu eu. E quando muda o seu eu, aquele problema tinha que atingir a altura de 10 metros. Você agora está 10,3 metros de altura. Você rezou muito bem, está 12 metros de altura. Aquele problema agora não atinge mais você, Reuven, que estava fazendo tefilá, por quê? Porque você está elevado. Porque senão, deveria ser proibido a pessoa fazer tefilá. Você quer mudar a vontade de Hashem? Você quer convencer Hashem? Você precisa contar para Hashem os seus problemas? Tefilá não é nada disso. Tefilá é se conectar com Hashem e você crescer. Ah, tá bom, mas eu ainda tenho uma pergunta, você poderia levantar a mão. E quando nós rezamos para uma outra pessoa? E aí, como você me responde agora? Ele não está fazendo nada? Ele está passivo, tomando limonada na frente da praia, e ele não quer rezar por si próprio. Vai lá o pai, a mãe, o amigo dele e fala, eu vou fazer tefilá por você porque eu gosto muito de você. E agora, como que a tefilá funciona? Zrav Elelapia no seguinte, mesma coisa. Mesmo que ele estava tomando limonada, ou Lorena ele estava na cama do hospital dormindo e não podia rezar, quando Reuven rezou por Shimon, por exemplo, e mesmo que Shimon estava passivo, Reuven rezou melhor do que rezaria normalmente, com um pouco mais de fervor, porque estava rezando por alguém, ou fez um teilima, mais alguma coisa. Nesse mérito que Shimon, mesmo que estava passivo, foi alvo de Reuven rezar melhor, ele recebe bônus por isso. E nisso ele se eleva. E quando ele se eleva, é muito passível que aquela flecha que estava atingindo o Shimon, que tinha 10 metros de altura, agora ele cresceu, ficou com 11 metros de altura, ele não merece mais receber aquele problema. Quer dizer, a gente acaba de aprender junto um diamante, que tefilá não é para mudar a vontade de Hashem, tefilá tem como objetivo fazer o Yehudi crescer. E quando ele cresce, ele não é mais o mesmo, e por conseguinte, ele pode já não merecer mais aquele pacote da classe econômica, agora ele talvez mereça o pacote da business, ou um pacote da first class, que é um pacote muito mais chique, muito mais distinto. Então, já que ele é fulano com 1 metro mais de altura, aquela flecha não atinge mais ele. Eu não quis mudar a vontade de Hashem, porque isso não existe. Eu quis mudar quem é o meu eu. É um hidush isso, mas talvez não tenha outro jeito de entender tefilá. Ou seja, a tefilá vem para elevar a pessoa. Quanto mais profunda for a tefilá, obviamente, se tefilá não é reza, é conversa com Hashem, quanto mais verdadeiro eu sou e mais intensa é a tefilá, mais eu estou rezando para Kadosh Baruch Hu. Isso é um teste mor
para nós que vivemos no século 21. Eu nunca vivi no século passado, não sei como que era, mas eu sei que no século 21, certeza, isso é um teste estrondo. O que quer dizer? Parece cada vez mais difícil uma pessoa se concentrar em qualquer coisa hoje em dia. Alguém me contou que no Japão agora as escolas estão entrando num trend de fazer aulas de 20 minutos cada aula. Não, no Brasil era, não sei se vocês lembram, era 1 hora, virou 50 minutos, hoje na maioria das escolas são 45 minutos. O Japão começa a implantar aula com 20 minutos de duração, porque eles veem que a pessoa não consegue se concentrar numa aula por mais de 20 minutos. Talvez vai ter 20 aulas em vez de ter 10 de 40, mas vai ser 20 aulas de 20 minutos. Por quê, pessoal? Porque a pessoa está sempre agitada hoje em dia, a pessoa não consegue parar. Você pega uma pessoa, a gente já falou algumas vezes, mas é sempre bom repetir no conceito da Tefilá, que a gente vem falar, é o seguinte: Tefilá é conversar com Hashem. A pessoa é capaz de ver, se a gente fala para uma pessoa, olha, você verificou seus e-mails hoje 70 vezes, não é um abuso. Ele vai falar, e daí, o que tem de diferente? Nem se assusta com isso. O que isso tem a ver com Tefilá? Não é, infelizmente, isso não é incomum. A gente pega uma pessoa no meio do Beit HaKnesset verificando as mensagens dele, verificando o WhatsApp dele. Isso tem que, pelo menos, durante o shiur que a gente está escutando agora, todo mundo que a gente está escutando o shiur tem que estremecer a pessoa. Quando eu vejo alguém verificando o e-mail, eu não vou julgá-lo ali na pessoa, porque quem julga é Kadosh Baruch Hu, a gente vem aqui, todo Yehudi de novo é um tzadik, a gente não vem julgar ninguém. Mas tem que soar estranho demais, igual que se alguém entra de sunga na sinagoga, alguém fala, poxa vida, é estranho isso. Tem que soar não menos estranho alguém mexer no celular durante a Amidah, durante a Hazará. Esse comportamento tem que criar uma certa aversão, porque a gente tem que lembrar o que é correto e o que é errado. Qual tem que ser o comportamento de uma pessoa? Ele vem Shaharit Ben Chayaravit. Hoje em dia a reza já nem é que horas começa. As pessoas perguntam que horas termina a Tefilá. Né? Bom, a pessoa entra na sinagoga, a pessoa tem que pegar o celular e deixar de ponta cabeça embaixo da carteira ou deixar no silencioso, nem no vibrador. Porque se o celular ficou 10 minutos sem vibrar, quando você começar a me dar, começa o samba do Tem das 11. Vai começar a tremer tudo, porque a Tzerará sabe. E aí quando começa a tremer, a pessoa está no bolso, meu amigo, se tinha alguma chance dele pensar que ele está conversando com Hashem, ele já está imaginando quem que mandou a mensagem para ele. E aí já se foi mais uma midá naquele dia. É um teste difícil, mas a pessoa tem que tentar entrar na sinagoga, se a gente consegue. Quando eu entro na sinagoga eu desligo aquele negócio, porque ele vem me servir, não eu venho servir ele. E quando eu saio do Beit HaKnesset eu ligo, eu estou muito ansioso. Tá bom, então sai da sinagoga, fica parado lá 3 minutos vendo. Tudo bem. Mas durante Shacharit, desliga aquilo. Desliga o celular. É um trabalho e é muito difícil. Mais difícil do que correr 1 hora na esteira, com certeza, mesmo para quem não gosta de ginástica. Muito mais difícil. Pessoal, a pessoa não consegue mais parar. Rezar não é a tradução da palavra tefilá. Tefilá quer dizer eu estou conversando com Hashem. Para conversar com Hashem eu preciso estar aqui. Se eu estou mergulhado dentro da tela do meu celular, é impossível que eu estou conversando com Hashem. Vai aqui um ingrediente importante para que a tefilá da pessoa eleve ele, que é o que a gente mencionou no começo do shiur. Todo mundo já ouviu falar em Haná. Haná, que aparece no Navi, ela foi casada com um homem chamado Elcaná. Haná, casada com Elcaná, a gente sabe que ela teve um filho chamado Shmuel, o profeta. Haná e Elcaná estavam casados há alguns anos sem terem filhos. Quantos anos? Alguns. Todos os anos, Elcaná, que era o marido de Haná, ia para o Mishkan, para o tabernáculo, fazer tefilá, que Hashem pudesse conceder um filho para ele e para sua esposa Haná. Passados-se 19 anos, assim tem um livro chamado Seder Olam que conta para a gente, Haná fala para o marido dela, Elcaná, o seguinte: agora quem vai no Mishkan rezar para ter um filho sou eu. A pergunta é, durante 19 anos, quem foi rezar para ter um filho? O marido Elcaná. Passados-se 19 anos, Haná chega e fala, agora é nós. Eu vou no Mishkan rezar. Mas o que mudou? Por que até agora quem ia no Mishkan rezar era o marido? E agora ela falou, não adianta mais você ir, quem vai agora sou eu.
viu uma resposta espetacular. É o seguinte, todos os anos Haná falou, Elkaná, você reza, porque eu confio na sua tefilá. Mas no ano 19, Elkaná falou uma frase para Haná. Haná falou para ele, olha, quando você for no Mishkan rezar, não esquece de rezar para que a gente tenha um filho. E dessa vez Elkaná falou a seguinte frase para Haná no ano 19, depois do casamento deles. Alô Anochi Tov Lecha Me'asara Banim? Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Eu sou um marido ótimo, o que você quer um filho? Quando Haná escutou isso, ela falou o seguinte, eu entendi. Ele já perdeu a emuná que a tefilá vai ajudar, porque ele falou, não precisa mais rezar, eu sou que nem 10 filhos para você. Haná falou, agora que você não acredita mais na sua tefilá, quem tem que ir sou eu. Isso que mudou no ano 19. E o ingrediente que vai aqui é o seguinte, quanto nós acreditamos que a nossa tefilá funciona, sem mentir. A pessoa acorda de manhã, ele coloca a tefilim, muitas vezes ele coloca, ele tira. Uma vez eu peguei uma pessoa, ele estava parado, talvez na terceira, quarta volta do tefilim. Eu falei para ele, e aí, vai ou racha? Ele falou, estou na dúvida. Eu falei, por quê? Ele falou, não lembro se eu estou colocando ou se eu estou tirando o meu tefilim. Não está muito diferente da realidade, pessoal, infelizmente às vezes. Você acredita que sua tefilá funciona ou não? Você acredita de verdade? E é difícil. Quem fala eu sempre acredito, ou é um grande tzadik ou é um grande amigo do Pinóquio. Parar para pensar. Haná falou, agora não vai mais rezar, meu querido marido Elkaná. Porque quando você falou que eu sou melhor do que 10 maridos, quer dizer, você não acredita mais. E o ingrediente maior para que a tefilá possa ajudar a pessoa é, você acredita que a Kadosh Baruch Hu está te ouvindo e pode te salvar ou não. Eu vi uma coisa que aconteceu. É fácil acreditar nisso. Tinha uma pessoa que estava em algum lugar, não interessa onde, qualquer um dos 4 cantos do mundo, rezando Amidah, Hazan, e ele falou, Mashiv Aruach, Morida Geshem. Era o período que começava a mudar para cair chuva. Rezou isso, saiu da sinagoga, o que ele escuta? Está chovendo. Ele sai da sinagoga e fala, puxa, que azar. Esses somos nós muitas vezes. Aconteceu a história. A pessoa sai ele rezou Mashiv Aruach Morida Geshem, pedindo para Hashem fazer ventar e cair chuva. Ele sai da sinagoga, está chovendo. Fala, puxa vida, que azar, está chovendo. Meu amigo, falou, mas não conversou com Hashem. E talvez conversou com Hashem, mas não acreditava que de verdade a sua tefilá poderia funcionar. Quanto a gente acredita na nossa tefilá de verdade? Se a gente acreditar de verdade, a tefilá do Yehudi faz cócegas com todo respeito com a Viachon e a Kadosh Baruch Hu. E ele atende a gente. Eu vi uma história, essa foi de fato a melhor história que eu já li na minha vida. A gente tem, Baruch Hashem, algumas pessoas que escutam a gente no CD ou no aplicativo, ou veem a gente no site, no vídeo, que a gente filma Baruch Hashem, e algumas pessoas falam, olha, Rabino, eu vou te mandar algum material porque eu sei que você fala. Eu falei, olha, sempre me manda, porque mesmo que o que eu faço não é aula de física, nada se perde, tudo se transforma. Um Yehudi muito gentil mandou isso aqui faz 1 ano atrás, foi dezembro do ano passado. E pessoal, apertem os cintos, olhem só a história. Quem conta essa história era Rav Zilberstein, no livro dele, Aleinu Leshabeach, em Parashat Nitzavim. Rav Zilberstein, para quem não conhece, é um Talmid Chacham grande, que vive hoje em Israel. Ele é cunhado do Rav Chaim Kanievsky, Shlita. Ele conta que um nome só da história que é importante a gente saber, Meshulam. Meshulam é um Yehudi que mora em Nova York, de uma família religiosa. Ele era um bom aluno, estudou no Cheder, na escola religiosa, e de repente, com 17 anos de idade, por problemas familiares, coitado, a mãe dele faleceu, Meshulam começou a ter algumas balançadas na vida, balançadas emocionais, de emuná, como Lo Aleno, uma dificuldade muito grande. E, num certo momento, algum tempo depois, Meshulam decide ir com os amigos para a China passear. O pai dele, quando escuta isso, quase desmaiou. Falou, puxa vida, você é o que sobrou da minha família, eu perdi minha esposa, você vai me abandonar? Toda a educação que eu te dei. Meshulam, o filho vira para o pai e fala, pai, eu sei que eu vou,
e saiba de uma coisa, não sei quando eu volto. O pai ficou devastado. Quer dizer que você saiu do caminho da Torá, você está me abandonando? Meshulam falou, pai, eu estou indo embora. E se você acha que eu ainda estou religioso, você está enganado. Eu estou procurando agora, essas palavras que ele falou, um sentido para a minha vida na Índia. Eu espero que você me perdoe. O pai vira para ele, essas são as últimas palavras do pai para o filho. Eu nunca vou lhe perdoar por isso. O filho vai embora de casa e o pai nunca mais falou com o filho. E o filho nunca mais falou com o pai. 3 anos se passam na Índia e Meshulam, depois de alguns meses, 10 meses que ele sai de casa, ele começa a ligar para o pai, para falar oi. Ele não mudou, mas ele queria pelo menos ter uma relação com o pai dele. Ele liga para o pai depois de alguns meses que ele chegou na Índia e o pai nunca nem atende a chamada dele. Ele mandou cartas para o pai e nenhuma dessas cartas foi respondida para Meshulam. Até que um dia, depois de 3 anos que Meshulam estava na Índia, ele estava passeando com um amigo, estava andando, passeando, procurando algum sentido para a vida, e ele vê um colega dele, que também morava em Nova York e estava na Índia. E ele vê ele, fala, uau, faz tempo que eu não te vejo. Meshulam fala também. E esse colega que vê Meshulam na Índia, depois de 3 anos, fala para ele, puxa, eu sinto muito pelo seu pai. Meshulam fala, como assim sente pelo meu pai? Eu também sinto muito por ele, mas ele não quis entender que eu fui embora de casa. Falou, não, você sabe o que eu estou falando, pelo fato do falecimento do seu pai. Meshulam fala, o quê? Meu pai faleceu? O amigo fala, desculpa, eu não sabia que... Puxa vida. Desculpa, eu não sabia que você não sabia, e contou. Meshulam, quando escuta isso, volta para o quarto, começa a contar para os amigos, e a Índia começa a dar desgosto para ele. Ele sentiu algum vazio. Ele conta que ele não conseguia parar de chorar e nem sabia por quê. Ele fala para os amigos, preciso fazer alguma coisa. Os amigos falam para ele, para com isso, você já está na Índia procurando sentido para a tua vida, o que mais você quer? Meshulam falou, eu vou para Israel conversar com Hashem. Os amigos começaram a ridicularizar ele. Ele não deu ouvidos aos amigos e Meshulam vai para o Kotel HaMaravi. Ele entra no Kotel HaMaravi, quando ele chega no Muro das Lamentações, como a própria palavra diz, ele começa a se lamentar. Ele entrou no Kotel, pessoal, ele conta que ele olhava para as pedras do Kotel e ele queria rezar, mas ele não conseguia, ele começou a chorar. E depois de ter feito um lago embaixo da própria pessoa dele de choro, ele começa a não rezar, mas conversar com Hashem, que a gente está falando hoje, com sinceridade. Ele fala para Hashem, por favor Hashem, eu reconheço o meu erro, mas meu pai foi embora, me dá um sinal que meu pai me perdoa. Mas que sinal? O pai faleceu, não tinha mais ninguém da família, a mãe já tinha ido embora. Havia um senhor do lado dele, viu ele chorando, viu ele bem bastante comovido e falou para ele o seguinte, eu não sei pelo que você está chorando, e eu não quero me meter, desculpa, mas existe um costume, por que você não escreve um pedaço, um papel, e coloca dentro do cótel? Isso não é um costume, isso está escrito, o Or HaChaim HaKadosh traz isso, não é um costume que inventaram, isso é uma coisa que tem fundamento dentro da Yahadut, da Torá Kedoshá. Tá bom? Então ele vai lá, escreve as seguintes palavras, eu faço questão de dizer para vocês, Abba, estou num local Kadosh, no Kotel HaMaravi, se sua Neshama, se sua alma estiver me vendo, eu gostaria de pedir mechilá, desculpa para você. Eu queria pedir desculpas da forma que eu agi, e eu estou pronto a fazer tchuvá, mudar minha conduta. Abba, ele termina o papel dele dizendo o seguinte, você poderia me desculpar? Assinado Meshulam. Sentiu um pouco mais leve, rezou, chorou, falou, mas e agora? O indivíduo do lado dele falou, agora você tem que colocar o papelzinho no buraco, querido. Ele colocou no buraco, só que vocês sabem que os buracos inferiores do Kotel HaMaravi já estão esgotados, Baruch Hashem, de pessoas que vão lá rezar para Hashem. E ele falou, olha, ele colocou e o papel caiu.
Ele colocou uma segunda vez no outro local e o papel caiu. Meshulam olha para baixo e começa a chorar, fala, puxa vida, eu pedi um sinal que você, Abba, ia aceitar a minha desculpa, mas eu tenho certeza que esse é o maior sinal Minashamayim que eu coloquei 2 vezes o papel e o papel caiu no chão, é porque você, Akadosh Baruch Hu, e você, Hashem, não quer saber de mim, eu agi muito mal, eu estou reconhecendo isso. Até que o indivíduo fala para ele do lado dele, olha, tenta colocar um pouco mais para cima. Meshulam sobe na cadeira, tem aquelas cadeiras no Kotel Maravilha, ele sobe, um lugar um pouco mais vazio, ele coloca o papel. O papel entra e fica lá, só que cai o papel de novo. Meshulam olha, só que não era o papel dele que caiu, foi outro papel que caiu. Meshulam pegou esse papel, o indivíduo falou, olha, o senhor tem que colocar um papel de volta, porque não é teu. Meshulam vai colocar o papel de volta e na parte de fora do papel está escrito a palavra Meshulam. Meshulam olha para o papel, ele vê que a palavra Meshulam estava escrito na mesma letra de mão que o pai dele escrevia. Ele saiu de casa com 17 anos e conhecia muito bem o pai dele. Meshulam começa a tremer e ele abre o papel. Contei essa história para minha esposa, ela chorou. Ribono Shel Olam estava escrito no papel, que Meshulam abriu. Tenha Rachamim, tenha piedade de Meshulam ben Rivka. O nome dele era Meshulam e a mãe dele era Rivka. Ele abriu o papel que o pai dele escreveu. Meu filho foi para a Índia alguns meses atrás. Por favor, Hashem, cuide dele e de sua Torá. Assim estava escrito no papel. E Meshulam estava lendo isso. Se eu pudesse, disse o pai, escrevendo no papel, antes de falecer, falaria para ele o seguinte, filho, puxa vida, volta para o caminho da Torá. Eu peço desculpas como eu me comportei com você. Talvez eu fui muito duro quando eu te mandei embora de casa e falei que nunca mais ia te perdoar. De seu querido pai, Yaakov ben Sarah. Pessoal, quando eu li essa história, eu estremeci. Eu não acreditei. Se não fosse Rav Zilberstein Shlita que escrevesse, ela não ia acreditar. Uma pessoa vai no Kotel Maravilha rezar, chora. Ele coloca o papel e cai o papel. Deve ser que Hashem não quer me ativar. Ele sobe colocar mais para cima e cai o papel de quem? Do pai dele. Qual a chance? 0 disso acontecer. O pai dele colocou lá. Mas eu não acho que Meshulam foi atendido porque ele foi atendido, porque ele rezou. Não. Eu acho que Meshulam foi atendido porque ele chorou para Kadosh Baruch Hu. Eu acho que Meshulam foi atendido porque ele conversou com Hashem e mais de tudo, ele pegou uma passagem da Índia para o Kotel Maravi porque ele entendeu a mensagem que a gente falou de Haná. Agora o meu único endereço é Hashem e eu confio em Akadosh Baruch Hu. Uma pessoa que conversa com Hashem, é sincera com Hashem e confia em Hashem, nada mais é um milagre. Tudo se transforma em teva, em natureza. Porque, pessoal, a tefilá da pessoa está acima, assim explica o Maharsha, acima da natureza. A tefilá não existe teva. O conceito teva, natureza, só existe enquanto a pessoa não reza. No momento que a pessoa faz tefilá, ele dirige a tefilá para Hashem, conversa com Hashem, não existe mais o conceito chamado natureza. E a tefilá também está acima de qualquer tecnologia. Quanto tempo demora para a pessoa ir para Miami? 7 horas? Esquece o tempo que ele precisa chegar até o aeroporto. Vamos dizer que tivesse o aeroporto do lado da casa dele, 7 horas. Em uma frase da Amidah, a pessoa já foi para o Japão, China, Miami, Tóquio e voltou. A tefilá, infelizmente, ela é muito mais rápido que qualquer desenvolvimento tecnológico. A pessoa é capaz, em uma frase da Amidah, dar a volta ao mundo, porque ele rezou, mas não conversou com a Kadosh Baruch Hu. Inclusive, tem que se dizer, Mishnah Berurah traz isso, Havetz Chaim escreve isso, existe um momento para rezar e existe um momento para estudar. Uma pessoa que estuda na hora da tefilá, isso está escrito nos livros, está completamente errado. A intuição da pessoa ela é ótima, mas está errado. A pessoa faz Tehillim no meio da reza. Tem hora para Tehillim e tem hora para Hazarat Hashatz. Na hora da Hazará, a obrigação da pessoa é escutar Hazará, Baruch Hu, Baruch Shemo, Amém. Eu faço Daf Yomi no meio da reza.
Tá bom, se for a reza que você já rezou e é outra reza, tudo bem, mas na sua reza, Shacharit Mincha Aravit, fazer Daf Yomi, o intuito é ótimo, mas o outcome não está correto. A Mishnah em Brachot conta pra gente, olha que interessante, Hasidim Rishonim, famosa Mishnah. Os Hasidim antigamente, não Hasidim quer dizer pessoas que tinham peot, pode ser que tinham peot ou não, pessoas especiais que eles faziam, chegavam 1 hora antes da reza e 1 hora depois da reza, ficavam. Chegar 1 hora antes da reza é óbvio, porque eles chegavam para se desconectar do mundo, falar, puxa vida, agora eu quero conversar com Hashem, preciso me preparar para isso. Se a pessoa estaciona o carro e chega no meio do Ashrei de Mincha, é muito difícil ele se conectar na Amidah, porque ele está trazendo os problemas da rua. Tem que sentar 1 minuto antes na sinagoga, pelo menos. Eles sentavam 1 hora. Agora perguntam os comentaristas, chega antes da reza, eu entendo, mas por que ficar 1 hora depois da reza? O que adianta ficar 1 hora depois da reza? Ele já rezou? O Alter de Kelem fala um hidush espetacular. Diz ele o seguinte, quando a pessoa rezava, ele já ficou 1 hora antes da reza, apareceu na cabeça dele um monte de perguntas, um monte de novas coisas que ele percebeu durante a tefilá dele. Para que ele não se preocupe no meio da tefilá de lembrar isso. O que os Hasidim faziam antigamente? Olha que resposta espetacular. Eles ficavam 1 hora depois da reza para não pensar em estudo durante a tefilá. Não é para não conversar, é para não pensar nem em estudo, porque tem momento de rezar e tem momento de estudar. Se eu estudo enquanto eu estou rezando, quer dizer que eu não estou conversando com Hashem. Quer dizer que eu não confio que a Kadosh Baruch Hu, plenitude, está me escutando. É um comportamento que a pessoa tem que consertar isso. Nefesh HaChaim fala para a gente, Rav Chaim Volozhin, o chefe da mãe das Yeshivot, conta para a gente que desde que Adam Arishon foi criado até hoje, nunca houveram e nunca haverá 2 tefilot iguais. Não nossa, não minha no meus 120 anos de vida. Desde a criação do mundo, nunca houveram 2 tefilot iguais, porque cada tefilá, a pessoa muda e a tefilá também muda, mas a pessoa está mais empolgada, outra vez menos, e daí por diante, cada pessoa é diferente. Quer dizer, cada tefilá que a gente faz, nenhuma tefilá para no mesmo lugar da outra. Por quê? Porque não tem 2 tefilot iguais. Se faz importante que a pessoa tenha kavaná, para que eu possa conversar com Hashem, preciso ter kavaná na tefilá. Para rezar não precisa ter kavaná, mas se a gente traduz reza como conversar com Hashem, precisa ter kavaná. O que quer dizer kavaná? Qual a tradução da palavra kavaná? Alguns traduzem kavaná como balançar. Tudo bem. No personal trainer a pessoa também balança. Isso não necessariamente é kavaná. O que quer dizer ter kavaná? Ter kavaná na tefilá é muito simples. Quer dizer, colocar na prática não é simples, mas a ideia é simples. Eu saber a tradução das palavras. Como é que é possível que eu tenho 10, 20, 30, 40, 60, 70 anos de idade e eu rezo, eu não sei o que eu estou rezando? Pessoal, isso é ridículo. Mas todo dia você fala a mesma coisa? Não, quando eu crescer eu vou mudar. Vai carregar isso para o resto da vida, porque se não pegar um sidur em português, de vez em quando procurar ter curiosidade e aprender, nunca vai mudar. Imagina seu filho vem do seu lado e te pergunta, Abba, o que você está rezando na Amidah? O que quer dizer Mekabetz Nidche Amo Israel? O que quer dizer Ashiva Shofetenu Kevarishoná? O que quer dizer Amachazir Shechinato Letzion? São 3 que a gente fala na Amidah todos os dias. Não sei, meu filho. Aí teu filho vem e te pergunta, mas Abba, você tem 40, 50, 30 anos de idade, você reza isso todos os dias, você não sabe o que você está falando? Não é um pouco estranho? Deveria ser. A pessoa tem que devagar procurar. Porque, olhem, a gente costuma olhar para o Sidur como uma coisa banal, mas que a gente saiba alahá, se eu tenho uma Gemara, que sem a Gemara o Yehudi não vive, e eu tenho um Sidur, quem fica em cima de quem? O Sidur fica em cima da Gemara, porque o Sidur veio antes de a Gemara ser escrita. Quer dizer, o Sidur também é um livro de estudo. Rav Wolbe fala igual que a gente estuda uma Gemara, a pessoa precisa estudar o Sidur. A gente gasta mais tempo, muitas vezes, pessoas que não estudam, gastam mais tempo no Sidur do que na Gemara. Kavaná quer dizer a pessoa saber a tradução das palavras. E, obviamente, que a palavra tefilá
ela requer que a pessoa verbalize as palavras. Não existe dentro da Torá rezar com os olhos. Não existe fazer brachá com os olhos. Não existe fazer terrilim com os olhos. Enquanto que a pessoa não mexe os lábios, não verbaliza, não escuta pelo menos baixo, não precisa rezar alto, mas pelo menos a voz dele, ele não é chamado na Halachá que ele fez tefilá. Quer dizer que até agora não rezei? Não sei. Se rezou assim, quer dizer que daqui para frente vai fazer teshuvá e Hashem vai, com muita gentileza, como sempre, contabilizar. Mas, daqui para frente a gente já sabe que rezar com os olhos não é chamado tefilá. E olhem que curioso como tudo é feito sobre medida em relação a tefilá. Quando uma pessoa reza por alguém que lo aleno está doente. Pessoal, por que a gente fala, reza o nome da mãe e não o nome do pai? Olha que interessante, nunca pensei sobre isso. Não ter resposta não é problema, o problema é pelo menos ter a pergunta, isso precisa. A gente faz tudo no automático. Ben Ishai traz no livro dele, Ben Yoyadá, sobre Masechet Barachot, na página 55b, o seguinte, que a mulher tem mais méritos do que o marido. Por quê? Porque a mulher não tem obrigação de estudar a Torá. E já que ela não tem obrigação de estudar a Torá, ela não tem o castigo, o pecado, haverá lo aleno de bitul Torá, que é muito grave. A maior mitzvah do mundo é Talmud Torá. E lo aleno deixar de estudar a Torá quando a pessoa pode, já que é tão benéfico estudar a Torá, ao contrário. Então a gente fala, olha, que Reuven ben Sará seja o nome da pessoa, tem Arifó, por quê? Para mencionar o nome da mãe, porque a mãe é mais meritosa do que o pai, por isso que se fala. Mas, de novo, a ideia é que a gente aprendeu uma coisa hoje, mas a ideia é que se a pessoa reza de verdade, é impossível que de vez em quando não apareçam perguntas para ele. Porque tem que ter a curiosidade da tefilá. Caso a pessoa não saiba o nome da mãe, o que faz? Aí sim pode rezar o nome do pai. Ou, Rav Chaim Kanievski fala que pode rezar só fulano e o sobrenome dele se não souber o nome da mãe, que também a Hashem escuta. Mas por que originalmente você reza o nome da mãe? Porque a mãe tem mais méritos. Agora, só uma curiosidade. Agora, olhem uma vitamina que existe para a tefilá. A Gemara fala que a tefilá betzibur, quando a pessoa reza com minyan, a tefilá da pessoa ela passa muito mais fácil. Para a tefilá da pessoa ser ouvida de uma forma gostosa, a pessoa precisa ter muita intenção. E é difícil hoje em dia. Quando a pessoa reza com tzibur, a tefilá da pessoa leva uma brisa, leva uma carona, leva uma onda, já vai junto. É mais fácil a tefilá da pessoa subir. Só para homem. A mulher não tem obrigação de tefilá betzibur. Boa. Hashem provavelmente escuta a tefilá da mulher, já que ela não tem obrigação de tefilá betzibur, sem ela ter ido no tzibur. Ótima observação. O que é chamado rezar com minyan? O Mishnah Berurah fala que a pessoa tem que divulgar isso, porque as pessoas acabam se confundindo. Óbvio que é importante responder amém, Kadish, daí por diante, mas diz o Mishnah Berurah taxativamente, rezar com minyan, rezar betzibur, rezar na sinagoga, quer dizer começar a amidá junto com o Hazan. Isso é a vitamina, o poder de tefilá betzibur. Quer dizer, se eu vou na sinagoga e eu rezo, mas não com tzibur, junto com o Hazan, é bom? Claro que é bom, mas não é chamado tefilá betzibur. Tefilá betzibur, a vitamina é começar a amidá junto com o Hazan. Inclusive, notem que quando o Musaf de Rosh Chodesh a gente tira o tefilin, o Hazan, antes de começar a amidá, o que ele faz em qualquer sinagoga? Bate na mesa, mas não tem ninguém conversando, porque ele está batendo na mesa para pedir silêncio? Não, para falar, eu estou começando a me dar, começa comigo, porque essa é a vitamina de tefilá betzibur. Outra alahá importante, já que a gente está falando sobre reza, que é importante, quando uma pessoa sobe no Sefer Torah, ele faz a brachá como tudo, quando uma pessoa vai pegar um copo d'água, ele vai fazer uma brachá, ele tem que segurar com a mão direita. Quando a pessoa sobe no Sefer Torah, quando ele faz a brachá, ele segura o Sefer Torah, óbvio que ele não vai segurar o pergaminho, ele vai segurar na parte externa do Sefer Torah, e ele faz a brachá enquanto ele segura. Depois, durante a leitura, está escrito que é correto a pessoa segurar também, mas enquanto ele faz a brachá, é obrigatório que a pessoa segure. Por quê? Você tem que fazer a brachá sobre algo, o Sefer Torah tem que estar segurando o Sefer Torah enquanto a pessoa faz a brachá quando ele sobe no Sefer. Um passo adiante, eu estava lendo um artigo e aconteceu dia 14 de maio de 2013. Um leilão, fizeram o seguinte leilão, não virtual, um leilão verdadeiro, já conto para vocês detalhes. E o leilão, dia 14 de maio de 2013. Fizeram um leilão, o seguinte, pegaram o CEO da Apple, Tim Cook, e a pessoa tinha que dar um leilão de quanto ele pagaria para tomar um copinho de café, alguns minutos, ficar tete a tete, só você e o CEO da Apple, Tim Cook.
Quanto chegou o leilão? $610 mil para tomar um cafezinho com o CEO da Apple. Óbvio que a pessoa fez isso, foi um anônimo, mas a história é verdadeira, se procurem depois no jornal, no Rav Google, me permitam. E eu comecei a pensar comigo mesmo e comecei a me questionar, quanto eu pagaria para falar com Tim Cook? Chokhmah Bagoim Tamin, ele deve ter muito para me ensinar, eu certeza gostaria de conversar com ele. Mas nós temos o chefe, se a gente nem possa comparar isso, do Tim Cook, que a gente conversa com ele todos os dias. Quanto a gente pagaria para falar com a Kadosh Baruch Hu? Nada. E é por isso que a gente valoriza pouco. Porque aquele indivíduo, quando pagou $610 mil, eu tenho certeza que ele gravou e cada palavra que ele falou e cada vírgula foi observada e anotada. Será que a gente pagaria $1, $10, $10 mil para falar com o Kadosh Baruch Hu? A gente tem o chefe do mundo. Avodá, o trabalho. E queridos, é acreditar que a gente está falando com Hashem. Como é chamada a reza na Torá? Não está escrito em nenhum lugar na Torá reze. Como é chamado a reza na Torá? Ul-ovdo, a gente fala no Shema todos os dias, Bechol levavchem. Daqui, trabalhar o coração. Diz o Talmud, o que quer dizer trabalhar o coração? Rezar. Se uma pessoa reza de verdade, ele sai cansado, é porque ele rezou de verdade. Porque trabalhar o coração é difícil. Rezar, se concentrar, parar, chegar 2 minutos antes da reza, ler o Sidur, olhar para o Sidur, se concentrar, é difícil. Mas cada palavra, cada linha conta. E a Kadosh Baruch Hu abraça cada palavra que nós falamos. O Hazonish escreve nas cartas dele que a maior estadlut que tem é a tefilá. A pessoa fala, vai se esforçar, vai trabalhar, vai não sei o que lá. Óbvio que a pessoa precisa se trabalhar. Hoje em dia, a gente não pode se apoiar num milagre, mas diz o Hazonish, a maior estadlut, o maior esforço que a pessoa pode fazer hoje em dia é a pessoa conversar com Hashem. Quanto mais fácil rezar, menor a tendência. Mais a tendência seria a pessoa curtir menos isso, né? Tenho certeza que alguém que rezou há 40 anos atrás, sobre pressão, rezava com muito mais fervor do que hoje, Baruch Hashem, em qualquer lugar do mundo, a gente pode entrar no Beit HaKnesset e rezar graças a Deus. Mas vale a pena saber a Alahá de qualquer jeito. O Mishnah Berurah traz em Alachot Tefilá, no capítulo 90, notação 29, o seguinte. A pessoa está trabalhando, e chegou a hora de Minchá agora. E vai passar, acho que é o pôr do sol. Para rezar? Ou continua o trabalho? É uma pergunta. Mishnah Berurah fala o seguinte, que depende. Se a pessoa vai deixar de lucrar, ele é obrigado a parar de trabalhar para ir rezar. Se a pessoa vai perder o capital, então nesse caso, se for uma coisa esporádica, é chamado ônus, o imprevisto, que aconteceu sem querer, se aconteceu sem querer, aí a pessoa pode deixar passar. Mas preste atenção, a pessoa vai deixar de lucrar, Razito. Poxa vida, eu estou com um customer na minha frente, eu vou falar só um segundo, vou fazer a minchá. Depende como a gente enxerga a tefilá. Se a gente enxergar a tefilá como reza, você tem razão, é difícil. Se a gente enxergar a tefilá que eu estou indo conversar com Hashem, e como o Hazonish falou, que é o maior esforço físico que a pessoa pode fazer é tefilá, a resposta do Hafetz Haim se transforma diferente. E o próprio Hafetz Haim no Mishnah Berurah não traz muitas histórias, tem talvez uma ou duas em todo o Mishnah Berurah. Aqui ele traz uma história que aconteceu com o chefe da Keilah de Hamburgo. Ele conta o seguinte, que ele estava indo fazer tefilá, e o que aconteceu? Veio um indivíduo oferecer pedras preciosas para ele. E ele falou, desculpa, eu estou indo fazer tefilá. Ele volta, ele vê que outra pessoa comprou as pedras e lucrou muito dinheiro. E o que aconteceu com ele? Não é Hollywood, diz o Hafetz Haim, ele não ganhou nada, ele não conseguiu comprar aquelas pedras. Indivíduo B que comprou e não foi fazer minchá, lucrou. Indivíduo A que foi fazer minchá, como a gente falou, contra o Mishnah Berurah, que não pode perder minchá para isso, não fez, não faturou. Qual foi o feeling da pessoa que perdeu o dinheiro? Falou, Hashem, muito obrigado por poder me deixar valorizar uma vez a minha tefilá de minchá. Quer dizer, depende de como a gente olha. Quando a pessoa paga por uma coisa, assim que é o ser humano, ele aprecia. Talvez uma vez, a
Você tem que pegar e falar, olha, eu vou pegar um táxi para ir rezar mesmo que está chovendo, vou colocar o carro no estacionamento para não perder minyan, eu vou pagar porque é assim que funciona o ser humano, Manasseh. Quando a pessoa paga, ele aprecia. Se aquele indivíduo tivesse sentado na frente do CEO da Apple, por um copo de café ele não ia, por $610 mil, tenho certeza que ele gravou melhor do que uma câmera. Assim que funciona o ser humano. A tefilá, meus queridos, é chamado, tefilá é conversar com Hashem. Só para terminar, tem uma reza que a gente reza todos os dias, logo antes, pouco antes do Shema, todos os dias de manhã. Ishtabach, Shimcha, La'ad, Malkenu. Preste atenção, o Kaf HaChaim traz isso. Quem escreveu essa reza? Depois que eu li isso, minha reza mudou, meu Ishtabach mudou. Ishtabach Shimcha, primeira letra, Shin, tá certo? La'ad, qual a próxima letra? Lamed. Malkenu, Mem. Ha'el, Hei. Shelomo. Diz o Kaf HaChaim, quem escreveu Ishtabach Shimcha La'ad Malkenu? Shlomo Melech. Quando eu li isso, quando eu leio isso, eu falo, puxa vida, eu estou rezando a tefilá que Shlomo Melech escreveu. Como é o fim de Ishtabach? Adon Haniflaot. Adon, qual a primeira letra da palavra Adon? Aleph. Bore Kol HaNeshamot. Bet. Ribon Kol HaMaasim. Aleph, Bet, Resh. Habocher Be'amo. Habocher Be'amo Israel. Melech El Chai Olamim, Amém. Se a gente pegar Adon Haniflaot, Boré Kol HaNeshamot, Ribon Kol HaMaasim, Habocher Melech, forma a palavra Avraham. Diz o Kaf HaChaim, Ishtabach foi escrito no começo. O começo de Ishtabach foi escrito por Shlomo Melech e o fim por Avraham Avinu. Quer dizer, quando eu li isso, eu falei, uau, eu rezo Ishtabach diferente agora. Eu estou rezando as mesmas palavras que Shlomo Melech falou e Avraham Avinu falou, que mérito que eu tenho? Nenhum! Hashem me deu um presente de poder rezar assim. E Bezrat Hashem, meus queridos, a gente possa internalizar a mensagem, não rezar mais, conversar com Hashem. Para isso, acreditar que a Kadosh Baruch Hu está me escutando. Mas eu preciso querer de verdade me ligar com Ele. E a pessoa que acredita na tefilá dele, aí certeza que a Kadosh Baruch Hu fala, se você acredita na minha tefilá, eu vou te responder, que a gente possa colocar papéis no Kotel HaMaravi e a Kadosh Baruch Hu dá respostas imediatas, porque, como disse o Maharshat, Tefilá não é teva, não é natureza, é acima, lemala minateva. Se tem uma coisa que pode mudar o mazal da pessoa, o decreto da pessoa, e com isso a gente termina, é uma Tefilá bem feita. Kadosh Baruch Hu fala, só pede que eu estou esperando, porque Tefilá não é para mudar a minha vontade, Tefilá é para mudar o nosso eu. Baruch Te.